É o que eu falo, por isso que o filme teve que ser feito nos Estados Unidos. E essa Para você questão conseguir fugir da ditadura brasileira. Explica um pouco sobre essa questão de acordo de confidencialidade, Eduardo. Isso é uma forma de esconder as coisas das pessoas? Por que tem que ter, por que não torna tudo público? Não, porque senão o investidor ele não coloca o dinheiro no filme. Você imagina só, imagina você que está em casa, você vai me ajudar, enfim, com qualquer valor para a gente fazer um filme. Aí no dia seguinte eu vou falar que você está fazendo um filme do Bolsonaro. O que você acha que vai acontecer com você? Hoje em dia a gente está tendo empresário em Santa Catarina preso porque deu R$500 numa vaquinha para transporte para Brasília. Que depois eu nem sei ao certo se acabou sendo realmente o que culminou em 8 de janeiro ou não. Mas o cara tomou 14 anos de cadeia. Você imagina você botar, né, R$500 para fazer o filme do Bolsonaro. Poxa. Você sabe que tem gente que tem medo de me apoiar com $5. Aliás, quem quiser me apoiar, o link está aqui na descrição. Tem gente que tem medo de me apoiar com $5 por mês, mesmo sendo uma transação nos Estados Unidos, completamente sigilosa, com a empresa que detém os meus direitos, etc. Mesmo assim, tem gente que tem medo de me dar $5 por mês, porque tem medo do Supremo Tribunal Federal. Eu já fiz reunião política com gente que chegou para a reunião e se recusou a aparecer na tela do celular. Você abre uma chamada de vídeo, diz, não, olha aqui, ó, aqui está o líder fulaninho de tal, não sei o quê. Normalmente as pessoas têm interesse em alguma candidatura federal, estadual, governador, senador, etc. Mas ele ainda não bateu o martelo, ele não quer aparecer ainda não. Mas é uma verdade, as pessoas têm medo. Hoje em dia nós somos tóxicos. Então você tem que tomar, né, algumas precauções com relação a isso. Olha o que está acontecendo. Todo mundo viu que existiu a gravação do filme, todo mundo viu que o Jim Caviezel, a maior estrela do cenário conservador, fez o filme. Tem um diretor de Hollywood, o Cyrus, tem vários outros atores no elenco que fizeram papéis sensacionais, Missão Impossível, X-Men, Prison Break. Todo mundo viu que isso aí aconteceu. O filme está em vias de ser lançado. Vai ser lançado o filme. Vai ser lançado o filme. Existe um trailer, eu já vi por um acaso, mas trailer tem, eu vi também. É um filme. Eu acho que o trailer ainda não está 100% finalizado, tá? Ainda falta dar um trato ali. E aí esses caras aí é que sabem, né? De fotografia, música de fundo. Você é uma bosta de produtores. O meu máximo que eu faço é o CapCut quando eu edito meus vídeos. Entendi. Uma vez ou outra eu legendo ali para inglês, para português, boto mais. Que bosta de produtores. Você não sabe nada disso mesmo. Mas já tem o trailer. Então eu quero dizer que tá feito. Todo mundo viu acontecer. E essa energia não é posta lá no Luciano Huck, na Globo, no Metrópolis, no Estadão, para eles darem os esclarecimentos. Mas enfim. Eu fui muito crítico da forma como a comunicação do seu irmão lidou com esse processo. Eu sei que você também falou aqui algumas divergências. O próprio, a gente tem um certo ponto, quem diria, né? A gente tem um ponto de convergência. É uma diferença de interpretação, tá? É porque está saindo aí pela imprensa. Hoje em dia existem diálogos que mostram ali o Vorcaro lá com o cara da Entre, enfim. E aí hoje em dia tem-se essa impressão e algumas pessoas saem falando é dinheiro do Vorcaro, etc e tal. Eu estou falando para vocês que o contrato foi assinado com o CNPJ da Entre. E que você não sabia que Entre tinha qualquer relação com comercial, com Vorcaro ou de gerência? Não. E eu reafirmo aqui, não, você não vai ver nenhum papel, um contrato escrito, assinado lá Daniel Vorcaro ou Banco Master e o fundo Heaven Gate, por exemplo. Porque o seu irmão menciona um contrato. O Flávio menciona um contrato. Ele fala alguma coisa de confidencialidade, né? Ele fala, há um contrato, esse contrato está com parcelas atrasadas. Mas então esse contrato não é com o Vorcaro, é com a Entre. Mas o Vorcaro é a pessoa que foi contactada para trazer os investimentos, né? Entendi. Então o exemplo que você deu no Paulo Figueiredo Show, né? Com relação aqui aos Estados Unidos, onde existe uma captação para as campanhas políticas. Se você é o cara que capta para a campanha política e você consegue fazer um aporte para a campanha de um deputado, esse deputado ele não fala direto com o doador, ele Sim. fala através de você. Eu passo por isso. Então você é aquela pessoa que é o agente que trouxe os contatos, que trouxe os investidores. Aqui eles têm um termo para isso, chama bundler. Bundler? Bundler, é aquele que bundle a doação das outras pessoas. Então, eu, por exemplo, se eu faço, digamos, para um político do Partido Republicano, eu faço um jantar na minha casa, eu chamo um sujeito que é empresário em Miami, um outro que eu não sei o quê, eu recebo os recursos e repasso para a campanha, digamos, da Maria Salazar. O dinheiro não é meu ou não é todo meu, mas quando ela entra em contato, ela fala com você. Ela vai falar comigo. Né? E aí é interessante, porque eu acho que há um paralelo interessante com o caso do Flávio e do seu caso, que é, a partir do momento em que eu faço esse bundle e entrego para a campanha dela,
Eu não sei o que ela faz com o dinheiro, eu não sei quem é que operacionaliza, qual é o PAC, qual é não sei o quê. Eu não faço. Eu pego uma Já pessoa sai que da sua sai esfera de disso controle. e sai da minha esfera de controle. Eduardo, tá todo mundo com medo de que haja mais coisas, de que venham mais diálogos. Hoje, ou perdão, ontem, não me lembro exatamente o dia, nesse final de semana, o Flávio falou: não, pode ser que tenha um videozinho. O pessoal até estava falando: pô, será que o videozinho é o Flávio nas putarias do Borcaro? Agora criaram um termo de direita surubeira. A pergunta. Você já foi acusado disso. Pois é, exato. Eu já falei isso publicamente, que eu não fui em nenhuma das festas do Borcaro pela simples razão de que ele não me convidou para nenhuma, pelo menos quando eu era solteiro. Senão eu teria ido com enorme prazer na festa com as modelos da Victoria's Secret. Mas eu faço aqui a pergunta a você. Você tem medo de que saia novas coisas em relação a Daniel Borcaro e Flávio Bolsonaro? Eu não tenho medo, porque o Flávio já disse que são conversas monotemáticas, né? Eles só trataram do tema do filme. E com relação ao filme, eu estou muito tranquilo, porque não é um problema jurídico, mais uma vez. O filme foi feito, né? Tudo certinho, tudo bonitinho, haverá um lançamento, tá em vez de finalizar lá o trailer, etc. Então não é uma empresa fantasma que foi criada para desviar dinheiro, não tem mesada do Vorcaro sendo paga para mim, não tem absolutamente nada disso. Então eu estou bem tranquilo, né? Eu não consigo parejar no meu instinto aqui, conhecendo meu irmão, qualquer outra coisa que possa ter acontecido. Eu não acredito. Mas, desculpa a postura um pouco antagonista, mas nada contra o antagonista. A postura antagonista no seguinte sentido: o Flávio disse que não conhecia o Borcaro primeiro, depois, quando teve a primeira Mas quem reação... que falaria, poxa, eu conheço o Vorcaro agora, pô, o cara tá radioativo lá também. Complicado, né? E aí, é claro, você vai a público, vai falar, não, eu conheço ele, você imagina, vai começar essa devassa toda que está acontecendo. É complicado ali. E foi uma pergunta de sopetão. Mas, enfim, pelo menos agora ele está, né, falando Não, de maneira agora mais ele é aberta. aberto. Mas ele disse primeiro que não conhecia o Vorcaro, depois ele reagiu no primeiro momento dizendo que não havia... quando perguntaram a ele, é verdade que o Vorcaro bancou o filme do seu pai? Ele falou: isso é mentira. Depois ele grava um vídeo dizendo que o Vorcaro bancou sim o filme do pai. Esse é o tema interessante, porque o contrato é com a Entre, não é com o Vorcaro. E aí depende da sua definição de dinheiro do Vorcaro. E você acha que o Flávio reage assim porque sabia que o dinheiro era do Vorcaro, ou você acha que o Flávio reage assim porque ele está tomando o que a imprensa falou como verdade? Ele está sendo pautado pela imprensa. Ele não tem o trabalho, a função de gerir o fundo ou de tomar conta das finanças, nem nada disso. Quando você diz que ele está sendo pautado pela imprensa, quer dizer que ele está tomando as informações da imprensa como verdadeiras. Sim, ele está respondendo apenas aquilo que é perguntado e às vezes as perguntas elas já vêm enviesadas. E aí você acaba caindo ali em algumas armadilhas ou fala algumas coisas que dão ensejo a outras interpretações. Mas de fato tanto eu quanto ele não tínhamos esse papel financeiro dentro das instituições que produziram o filme. E aí é complicado você falar com propriedade, que vão chegar perguntas que você não vai saber, poxa. Estava falando aqui de diretor, até diretor de produção, produtor executivo, e eu estava, para falar uma palavra que vocês vão gostar, né, me embananando aqui para saber qual era a definição do negócio do Quiprocó. Mas então eu acho que isso daí está acontecendo. E aí vem a falha de comunicação e a razão ali de um pouquinho, né, do que o Otávio Guedes estava falando na Globo News. Diante de toda essa confusão, o que você tem a dizer para o eleitor? Muitas vezes o eleitor de direita é chamado de gado. Eu diria que o eleitor de direita é o eleitor mais crítico que existe. Muito né? pelo contrário. As pesquisas mostram que o eleitor do Flávio é muito mais disposto a mudar de opinião do que o eleitor do Lula. O que você tem a dizer para os eleitores do Flávio que estão inseguros e também para os eleitores de centro que estavam caminhando em direção ao Flávio e podem ficar inseguros nesse momento? A gente viu que saiu agora nesse final de semana também uma pesquisa da Datafolha que pega um pedaço do escândalo, se eu não me engano, e o Flávio continua empatado com o Lula. A gente viu uma outra coisa que eu achei interessante. Soltaram fake news falando que a pesquisa da Datafolha foi anterior aos vazamentos da conversa do Flávio. Negativo. Um pedaço pega. Uhum. Eu também vi um outro levantamento de que o Flávio de lá para cá tem crescido nas redes sociais, desde o escândalo. E eu fiz um breve vídeo, soltei no meu stories falando disso. É aquele efeito rebote que acontecia muito com o Jair Bolsonaro. Porque é o seguinte, qual foi a embalagem, qual foi o produto que o público recebeu? Flávio é um bandido,
acertou com o Vorkaro 160 milhões e botou no bolso. É por isso que esses veículos, tipo Intercept, eles pecam. Porque eles tentam dar uma falsa ideia da realidade e depois, quando você começa a perceber os fatos, eles perdem a credibilidade. Igual essa questão de casa do Eduardo. Né? Não, agora descobrimos aqui, a casa do Eduardo. Aí você vai lá, vai ver, não é a casa do Eduardo. Eduardo mora de aluguel ainda, nem comprou. Um dia eu vou comprar, Deus quiser, uma casa nos Estados Unidos, tá? Mas Eduardo Bolsonaro não tem casa nos Estados Unidos ainda, vive de aluguel. Então, é aquele efeito Jair Bolsonaro. Primeiro você toma pancada e depois você vai correndo na contranarrativa para, enfim, né, você convencer as pessoas e aí você vai ganhando credibilidade, vai angariando mais seguidores. Eu também recebi um levantamento que mostra que no segundo dia do escândalo as menções negativas e positivas ao Flávio já tinham se equilibrado. No primeiro dia foram muito negativas, no segundo de rede social, né? De rede social. Obrigado a você, nosso seguidor. E no terceiro dia as menções positivas haviam passado. O que você tem a dizer para esse eleitor, Eduardo? Assista ao filme Dark Horse. Você vai ver uma grande produção, vai gostar, eu tenho certeza que você será satisfeito. E continue nos seguindo nas redes sociais. Não será a última e também sequer foi a primeira vez que a gente se depara com uma situação dessa. O que precisa ali é a campanha do Flávio estar mais engajada num gabinetezinho para a resolução de crises, né? Dar uma pronta resposta, enfim. Eu sei que não é fácil, tá, pessoal? Porque quando você toma uma bordoada dessa, você tem que parar, tem que ver o que é. O que eles mais querem é que nós coloquemos a língua entre os dentes. É por isso que eu falei numa entrevista acho que foi na Timeline, lá com o Alan Kurramagem e o meu xará lá, o Eduardo Salles, que eu falei, olha, a gente demora um pouco para responder, porque a gente não pode dar uma informação qualquer, senão a gente vai cair em contradição, vai cair em falta da informação completa, e aí é um prato cheio para os nossos inimigos, né, como, por exemplo, o Intercept, que tem, né, como objetivo acabar com a campanha eleitoral do Flávio, para vir para cima da gente. Então tem que checar documento, tem que fazer levantamento, não é algo simples, tem empresa internacional envolvida, tem investidor que não pode ser exposto. Então é cheio de nuances que você não pode dar uma resposta rápida. Porque o que acaba com a crise é, na ânsia de você dar uma resposta, você cometer esse tipo de erro. E aí passa aquela ideia de que esse cara aqui não sei se é tão confiável, eu estou com a pulga atrás da orelha. Né? Então, obrigado pelo espaço até, Paula, de poder chegar aqui e falar com as pessoas. Mais uma vez, não tem mensagem do Vorkaro no meu celular, não tenho contato dele, nunca estive com ele, nunca tive chamada telefônica com ele, poderia ter tido, mas não tive nenhuma. E a relação com ele, né, até onde eu vi, na verdade, com ele não, com a Entre, que é o CNPJ que assina lá o contrato lá com o fundo, é estritamente profissional. É o investidor que botou um dinheiro, a Entre, e vai receber esse dinheiro de volta quando for comercializado o produto, que é o filme Dark Horse. Para terminar, Eduardo, existe alguma chance do seu irmão desistir da candidatura e antes da convenção e entrar uma outra pessoa? Zero, nenhuma, até porque, com todo respeito a todas as outras pessoas do espectro de direita, né, eu acho que essa possibilidade, ainda que aventada, ela seria realmente o fim dessa eleição. Acho que só o Flávio consegue bater o Lula. O próprio Jair Bolsonaro falou para ele, segue firme lá, garoto, manda ver, porque a gente não tem nada a temer. Não é um esquema de corrupção, não tem qualquer tipo de crime. Né? Acabou que aconteceu que o Vorkaro foi envolvido aí, enfim, está envolvido com várias acusações, acabou sendo preso, mas isso daí ele vai explicar. Agora, com relação ao filme, não tem absolutamente nada de legal. Então, como a gente não tem, né, nenhum receio de que algo de errado foi feito, a gente vem aqui e está falando que a candidatura do Flávio está mantida, zero chance dele sair, e a gente vai seguir até a vitória. Né? Graças a Deus, o apoio na rede social continua aumentando, as pesquisas que já pegam um pedaço, né, dessa confusão toda mostram que ele não teve, né, um declínio, ele continua empatado com o Lula, tecnicamente. Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar final para vocês. USA brasileira.